E aí, pessoal? Hoje eu vou falar sobre a relação entre One Piece e o livro A Divina Comédia, ou os livros, né? Primeiramente, é importante estabelecer que isso não é uma teoria e que não tem relações tão exatas, mas são várias coisas que são bem interessantes de se comentar e que podem ser usadas para a criação de várias teorias aí do universo de One Piece, já que muitas teorias importantes aí da obra são baseadas em histórias de fora de One Piece que o próprio Oda se baseou. Então, a primeira coisa que demonstra uma relação, mesmo que muito tênue, entre One Piece e a Divina Comédia é o capítulo 275, que se passa em Skypiea durante a luta do Enel contra Robin, o Zoro e o Viper, e se chama A Divina Comédia. Bom, primeiramente é interessante estabelecer que eu não estou dizendo aqui que o Oda literalmente tenha lido a Divina Comédia na juventude, sei lá, e baseado a obra no que ele leu ali. É provável que o Oda só conheça a história porque a Divina Comédia é um grande clássico e é um livro muito importante para a literatura em geral. Então, mesmo que o Oda não tenha lido, ele provavelmente conhece a história e provavelmente utilizou os temas e tudo que a Divina Comédia proporcionou ao mundo como base para algumas coisas em One Piece. Bem, nesse capítulo não acontece nada que demonstre alguma relação com a Divina Comédia. As únicas coisas interessantes de se destacar é que nesse capítulo é onde está a icônica frase do Enel, Deus é o medo, e também tem uma cena em que o Enel ataca a Robin. Aí o Zoro fala, por que você fez isso? Eu sou uma mulher. E ele responde, eu sei. Outra coisa que demonstra claramente a relação entre One Piece e a Divina Comédia é a prisão de Impel Down, já que ela se assemelha muito com o Inferno de Dante, sendo uma referência praticamente óbvia entre One Piece e a Divina Comédia, já que, assim como em Impel Down, o Inferno de Dante também é dividido em vários círculos que vão ficando piores a cada vez que você desce e que guardam neles os criminosos mais terríveis. Quanto mais baixo, piores são as punições e piores são os criminosos. A única diferença é que em Impel Down você tem uma base maior e um topo mais fino, com uma estrutura mais triangular, mais semelhante a um cone. Enquanto na Divina Comédia isso é o contrário. Você começa num círculo mais largo e ele vai se afunilando para baixo. Isso acontece porque Impel Down está no chão e o Inferno de Dante começa no chão e vai descendo em direção ao centro da Terra como um buraco. Já Impel Down é literalmente uma construção e apesar de One Piece não fazer muito sentido, muitas coisas não fazem sentido, ficaria muito esquisito que o Oda colocasse uma pirâmide invertida no meio do mar, né? Porque obviamente aquilo ali não vai ficar de pé. A primeira relação direta entre o One Piece e a Divina Comédia é o mundo de One Piece e da Divina Comédia, pois eles são muito parecidos. Bom, eu vou começar explicando como é o mundo da Divina Comédia, porque a maior parte das pessoas não deve conhecer, né? Bem, a gente começa tendo um mundo que é dividido em duas grandes coisas, o grande oceano de um lado e o grande continente do outro. Porque, bem, é uma história da Idade Média, então eles não sabiam muito de geografia. E, bem, também é uma história ficcional e meio religiosa, então não se atém muito ao que eles tinham de conhecimento na época. No meio do grande continente está Jerusalém, ou a Terra Sagrada. E, bem, isso que importa ali. Do outro lado do mundo, no meio do grande oceano, está uma montanha que tem em seu topo o que é chamado de paraíso terrestre. Dentro desse mundo, a gente tem as coisas que mais são populares da Divina Comédia, que é sobre o que o livro trata, que é o inferno, o qual é acessado a partir da cidade sagrada de Jerusalém, que vai para o purgatório, que é uma subida do centro do mundo até a montanha do outro lado, e acima está o paraíso terrestre, como eu já falei. Além disso, o mundo de A Divina Comédia é seguido por 7 astros, sendo eles a Lua, Mercúrio, Vênus, o Sol, Marte, Saturno, Júpiter, e posteriormente ele é fechado por um domo onde ficam as estrelas e outro domo que é o céu. E acima disso está o paraíso verdadeiro. Bem, só aí já dá para perceber a semelhança com o mundo de One Piece, já que no mundo de One Piece nós também temos essas coisas, a cidade sagrada em um ponto, uma montanha no outro. E bem, a gente provavelmente tem um continente, ou já teve um continente muito grande no mundo de One Piece, que era a Pangeia. A única diferença da questão da cidade sagrada e da montanha em One Piece é que em One Piece a montanha está do lado de baixo do mundo e a cidade sagrada em cima, o que pode novamente, como em várias outras teorias, implicar que houve uma inversão dos polos magnéticos. Além disso, também é interessante destacar que o mundo de One Piece
No caso, o globo de Ohara, o globo que é apresentado em Ohara, que na minha opinião é uma representação do mundo no segundo mundo, no século perdido, ele tem exatamente 7 astros. E com base nessa representação da Divina Comédia e numa possível inspiração do Oda nesse mundo para a criação do mundo de One Piece, nós podemos assumir que, na verdade, não são luas, como sempre se teorizou. Inclusive, eu teorizava que eram 7 luas que o planeta tinha, mas na verdade, esses 7 astros que orbitam o planeta de One Piece no século perdido podem só ser outros planetas do sistema solar, bem como o Sol e a Lua, só que estão representados daquela forma porque na época se acreditava que a Terra era o centro do universo, assim como na época de Dante também se acreditava na mesma coisa. Então, isso cria uma certa equivalência entre algumas coisas do mundo de A Divina Comédia e com o mundo de One Piece, sendo elas: a Montanha Reversa é o paraíso terrestre, Marijoa, ou Mary Joyce, é Jerusalém, a cidade sagrada. O grande continente é o continente original do mundo de One Piece, que provavelmente estava lá no primeiro mundo, que é o que se chama de Pangeia, já que nós temos um castelo chamado Pangeia, que fica onde seria o centro desse continente, mas hoje é o topo da Red Line. O Grande Oceano é o All Blue original, né? Novamente estando apenas do primeiro mundo, porque seria do primeiro mundo que nós estamos tratando. E o Inferno, que fica dentro do planeta, eu acredito que é onde está o One Piece, ou Laugh Tale. Muito provavelmente, o One Piece está escondido abaixo da Montanha Reversa. Por isso é tão difícil de encontrar e ninguém encontrou. Porque, além de ser muito difícil e muito improvável dele estar lá embaixo, é dito pela Nami que a Red Line é feita de várias ilhas juntas e que a Log Pose fica louca quando chega perto. Ou seja, isso iria disfarçar a posição de Laugh Tale para a Log Pose. Outras equivalências são que o paraíso terrestre, na Divina Comédia, é a saída do purgatório. Então, a Montanha Reversa seria a entrada para Laugh Tale, porque isso provavelmente está ao contrário. Então talvez fosse a saída e tivesse um reino lá dentro no passado. Mas agora é a entrada porque está ao contrário. O Inferno, nesse caso, fica abaixo de Mary Joyce. E numa hipótese do Inferno não ser o lugar onde está Laugh Tale, ou ele ser separado e Laugh Tale ser onde está o Purgatório e o Inferno ser outra coisa embaixo de Mary Joyce, pode ser que esse inferno seja a origem dos poderes demoníacos de Imu e do Gorosei, porque eu acredito que os Gorosei, assim como Imu, possuem poderes literalmente demoníacos, né? Até porque eles não possuem frutas nomeadas. Ninguém disse que o Gorosei tem fruta, muito menos Imu-sama. E a gente vê um demônio também no mural, que muitos teorizam que é Imu-sama, mas ele pode ser uma criatura do inferno, literalmente, um demônio literal, e Imu-sama só capturou seus poderes e deu para as outras pessoas, no caso, poderes de outros demônios. Ele capturou vários demônios, além daqueles, e ele tem a capacidade de distribuir esses poderes e usar ele mesmo. Outras equivalências entre o mundo de One Piece e o mundo da Divina Comédia são, como eu já falei, os planetas. O globo de Ohara possui planetas que o orbitam, assim como o mundo da Divina Comédia. São exatamente 7. E nós também temos algumas curiosidades sobre os astros que orbitam aquilo ali. Porque os planetas que orbitam o mundo da Divina Comédia são exatamente os mesmos planetas referenciados nos nomes dos 5 Goroseis originais. Não mais agora, porque o Saturno não está mais. Os planetas são Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, que são os planetas presentes ali no mundo de Dante, até porque provavelmente eles não sabiam que existia Urano e Netuno naquela época. Além disso, os 3 planetas que faltam nesse panteão de planetas de Dante e no caso de One Piece também, são exatamente os planetas que são referenciados nos nomes das 3 armas ancestrais, que são Uranus, que é Urano, Poseidon, que é Netuno, até porque Netuno é apenas o nome romano do deus grego Poseidon, e Plutão, que é Plutão. Além disso, outra coisa que pode ser uma equivalência nesses astros são o Sol e a Lua, com a Lua representando o Imu-sama ou talvez o Barba Negra, e o Sol representando o Luffy ou o Joy Boy ou Nika, que no fundo são a mesma coisa. Então, bem, eu acho que as principais coisas são essas. Talvez se eu ler a Divina Comédia vão ter mais coisas, mas eu não li ainda. Algum dia eu vou ler, se eu ler o livro e tiver mais coisas interessantes, eu posso fazer outro vídeo. Mas, uma outra coisa que eu acabei me esquecendo de comentar é: a Montanha Reversa já é uma entrada para o paraíso, porque quando você sobe a Montanha Reversa e desce, você chega na primeira metade da Grand Line, que é o paraíso. Isso é mais uma demonstração que sim, o Oda se inspirou na Divina Comédia para criar o mundo daquele jeito. Porque seria muita coincidência que ambos os mundos têm uma montanha que, quando é subida,
leva a pessoa ao paraíso, um paraíso terrestre, porque ambos os paraísos ficam na Terra. E também os mundos são exatamente iguais. Se você tirar a Green Line e a Red Line, como provavelmente era um mundo no passado, eles ficam idênticos. Então eu acho muito difícil que não haja alguma relação entre as duas obras. É isso, muito obrigado a você que me assistiu até aqui. Tchau.